Mímico, um nome que você provavelmente já ouviu sendo atrelado a FNAF, seja por conta dos livros, dos jogos, até da música. Esse endoesqueleto é o mais novo vilão de FNAF, depois do William Afton morrer no 6º jogo da franquia. Mas será que ele é tão novo assim? Se você acompanha FNAF, não é surpresa pra você a existência desse ser. Um endoesqueleto criado por Edwin Murray com o propósito de se adaptar a qualquer traje que ele vestir, com a capacidade de mudar seu tamanho, assumir a personalidade de diferentes personagens e até sendo capaz de imitar perfeitamente vozes e trejeitos. A sua primeira aparição na franquia foi na saga de livros Tales from the Pizzaplex. No final de cada livro havia um pedaço de sua história, e juntando todos esses pedaços chegamos numa narrativa que apenas serviu para introduzir o conceito do personagem. Pois é, essas histórias não são canônicas para os jogos, já que elas possuem diferenças gritantes. Por exemplo, em Secret of the Mimic, o jogo, a personagem Fiona morre num incêndio durante um evento chamado Fall Fest, ou durante a preparação dele. É meio confuso isso ainda. Já nos livros, ela nem sequer é relevante para a história, já que ela morre durante o parto de seu filho David. O da música lá. My name is David. E diferentemente do livro, que ela mal é mencionada, ela possui um papel tão importante quanto o de Edwin pra narrativa. Mas esse não é o foco do vídeo, eu tô aqui pra te convencer que o Mímico tá em FNAF desde Help Wanted. Contexto rápido, Help Wanted é um jogo dentro de um jogo. Pois é, nele jogamos como uma beta tester desse jogo de realidade virtual. Help Wanted é uma tentativa da Fazbear Entertainment de pintar os rumores bizarros que cercam a empresa como meras lendas urbanas. E outro fato curioso é que Help Wanted é baseado em jogos de terror que foram inspirados pelos rumores envolvendo a Fazbear. Ou seja, da mesma forma que fizeram uma atração de terror inspirada nos rumores da Fazbear, jogos de terror também foram feitos. Mas é muito importante frisar que eles não são iguais aos que nós jogamos. E além disso, a maioria dos jogos da franquia não existem no mundo de FNAF. Caso seja do interesse de vocês, eu faço um vídeo explicando a dinâmica dos jogos de FNAF que existem dentro do universo de FNAF. Isso tudo foi só um contexto explicando o conceito de Help Wanted, que apesar de ser um dos jogos mais conhecidos da franquia, muitas pessoas não entenderam que ele se passa durante um beta testing de um jogo que é baseado em jogos de terror que existem no universo de FNAF. E para recriar perfeitamente a performance e as personalidades das atrações da Fazbear, eles escanearam tecnologias que eram propriedades da empresa para inserir as características e trejeito dos animatrônicos dentro do jogo. E guarda muito bem a informação de que essas tecnologias eram propriedades da Fazbear. As tecnologias escaneadas eram placas de controle vintage, e dando uma pesquisada rápida você descobre que a placa de controle é a parte responsável por gerenciar as ações de uma máquina, funcionando tal qual um cérebro humano. Agora, por que a parte que diz respeito ao proprietário dessas tecnologias é importante? Em Secret of the Mimic descobrimos que a Fazbear Entertainment virou proprietária da Murray's Custom Manor e dos terrenos que pertenciam ao Edwin Murray, mas o mais importante aqui não é o local, e sim o que estava dentro dele. O Mímico. Ele também passou a ser propriedade da Fazbear, e mesmo que eles não tivessem escaneado uma peça dele diretamente, nada impede deles terem utilizado o Data Diver para isso, já que em todos os finais desse jogo, o Arnold sempre coleta o esquema do Mímico no Data Diver, e em nenhum desses finais o Data Diver é destruído, ele permanece intacto até mesmo no final onde o Mímico pega ele. E até o momento sabemos que, além da Fazbear, o William também colocou a mão nessa tecnologia, já que a voz do despacho é copiada pelo Mímico e futuramente William usa essa voz para criar o Hand Unit, um assistente de IA que funciona integralmente na Sister Location para auxiliar os funcionários. Just follow the soothing sound of my voice. Just follow the soothing sound of my voice. Exotic Butters. Em Help Wanted nós lidamos com uma ameaça bem peculiar chamada originalmente de malware, mas que ficou famosa pela comunidade como Glitch Trap. E bom, olhando para a aparência dele e sabendo que tecnologias da Fazbear foram utilizadas na criação do jogo, você pode presumir que esse é claramente o William Afton. Mas se realmente ele é o William, onde estão as outras almas que estavam naquele mesmo incêndio? Sério mesmo que coincidentemente a Fazbear só escaneou a placa de controle do Scrap Trap? E tenham em mente que durante tudo isso a alma do William estava sendo torturada no pós-vida pelo Golden Freddy. Claramente tinha total controle da situação. Então você vai realmente me dizer que escanearam só a placa do Scrap Trap depois dele ter sido preso num incêndio? Primeiro, como uma placa que claramente foi carbonizada conseguiu ser escaneada? Segundo,
como o William se livrou de um sofrimento no pós-vida só porque no mundo real alguém escaneou a placa do animatrônico que ele possuía. Um portal abriu onde ele estava e ele só foi embora sem a alma que estava torturando ele fazer algo a respeito? Enfim, acho que já deu pra entender que isso claramente não aconteceu, mas vamos pra mais evidências. A aparência do Glitch Trap sempre foi um tópico de discussão na comunidade. Muitas pessoas até chegaram a acreditar que aquele traje foi o que William usou pra cometer os crimes dele, o que não é verdade, já que no sexto jogo vemos ele utilizando o traje de Spring Bonnie enquanto atraía uma das suas vítimas. E outro detalhe interessante é que dentro dos arquivos do Help Wanted foi encontrado um modelo 3D do Spring Bonnie que não foi utilizado no jogo, mas isso pode ter um significado além de simplesmente terem decidido descartar ele, e a possível explicação tá em Secret of the Mimic. Pois é, quem diria? O jogo se passa numa fábrica que faz de tudo, desde tecnologias de ponta até trajes, e todos os trajes que vemos ao longo do jogo, que inclusive são utilizados pelo Mímico para se disfarçar no ambiente, são extremamente semelhantes ao que vemos em Help Wanted. Os materiais, a costura, o traje do Glitch Trap com toda certeza foi feito na Murray's. A semelhança é inegável, mesmo que o traje do Glitch Trap em si não tenha aparecido em Secret of the Mimic. E talvez esse seja o motivo deles não terem utilizado o modelo 3D do Spring Bonnie, já que o traje do Glitch Trap está conectado diretamente com o Mímico, diferente do traje do Spring Bonnie que foi descartado pois fazia alusão direta a William Nefton. Lembrando que isso é apenas a minha interpretação dos fatos, eu posso muito bem estar caçando pelo em ovo e vendo coisa onde não tem. E mesmo assim eu acredito que tudo que eu disse é evidência o bastante, mas acredite se quiser, tem mais provas e dentro do próprio Help Wanted. Durante o jogo existem coletáveis de fitas de áudio, gravadas por uma antiga beta tester do jogo que estava notando umas coisas esquisitas. E a primeira fita dela começa assim. Hello? Can you hear me? E em um dos encontros do Glitch Trap ele fala isso aqui. Bem estranho, né? Parece até que ele tá imitando a fita. Engraçado que eu conheço uma profissão que gira em torno de fazer imitações. Os profissionais são chamados comumente de mímico. Que nem aquele lá do FNAF, não sei se você conhece. Olha, o vídeo muito provavelmente não ficou tão grande assim, eu vou ser sincero, que bom que não ficou. Porque fica bem fácil de entender que isso tudo não é complexo, muito pelo contrário, é muito simples na verdade. E só mais umas pitadinhas aqui e ali. Eu sei que muita coisa que eu falei não tá só no Help Wanted, mas tudo que eu disse tá conectado diretamente com ele, então sim, o Mímico tava lá desde o começo. E ao meu ver, a única coisa ruim do Mímico é como ele foi revelado nos jogos, justo na DLC do pior jogo da franquia. Não me entendam errado, em questão de história, Ruin é uma DLC muito boa. A Cassie é uma protagonista muito legal de acompanhar. O problema da DLC mesmo é que ela não é divertida. É chata pra caralho de jogar aqui. E a única coisa que te prende nela é o desenrolar da história. De resto, é facilmente esquecível. E olha, Secret of the Mimic é um ótimo jogo. Se você ainda não viu algo sobre ele, veja, vale muito a pena. E se você tiver a oportunidade de jogar, cara, joga. Você vai gostar. E eu vejo que hoje um dos maiores problemas de FNAF é que a franquia não é mais acessível como antes. Antigamente você conseguia jogar FNAF até numa geladeira, porque os jogos eram leves e acessíveis. E eu não acho um problema os jogos evoluírem e se tornarem maiores, mas fazer isso sem dar nenhum conteúdo acessível para a comunidade que muita parte não tem dinheiro para montar um PC, para comprar um videogame novo é terrível, porque grande parte da comunidade de FNAF teve acesso aos primeiros jogos porque eles eram muito acessíveis. Então eu entendo muito a frustração que muitas pessoas têm com a nova fase da franquia, porque ela não tá mais acessível. Quem não tem condições de gastar dinheiro não vai aproveitar os jogos, no máximo assistir a gameplay de um youtuber. E eu acredito que isso genuinamente faz as pessoas criarem um ranço do Mímico, idolatrarem os primeiros jogos, porque elas podem jogar eles, os novos não. E seria muito foda se o Scott fizesse jogos mais leves pro celular, pra computadores mais simples, com uma história daorinha, mesmo que fosse algo mais secundário, sabe? Para as pessoas terem um acesso mais fácil à franquia. Até porque uma das coisas mais legais que FNAF tinha e perdeu era a sua acessibilidade. Uma franquia de terror interessante que praticamente qualquer pessoa podia jogar. Mas hoje em dia, se você quiser consumir os lançamentos novos, você precisa
precisa pagar caro num PC, ou num videogame, ou num VR, ou num livro, ou num ingresso pra assistir um filme ruim. E às vezes você precisa pagar um transporte pra poder ir numa cidade vizinha que tenha cinema, até porque você mora no cu do mundo, e tudo isso pra você conseguir assistir o filme ruim no lançamento, porque senão você vai tomar spoiler no Twitter, ou no TikTok, ou no Instagram, ou no YouTube, ou no Quai, seu app de vídeos curtos. Seu app de vídeos curtos. Enfim, por hoje é só. Esse vídeo não tem margem pra discussão e a minha palavra é a verdade absoluta. Brincadeira. Sinta-se livre pra compartilhar sua opinião nos comentários da mesma forma que você compartilha memes enfadonhos no Instagram pra aquele seu amigo que nunca te responde. E mesmo assim, você insiste em continuar mandando vídeo pra ele na esperança que em algum momento ele vai te dar atenção. Aproveita e manda meu vídeo pra ele, quem sabe ele não dá atenção pra algo diferente dos 900 memes de 6ix7ine que você envia. Enfim, povo, por hoje é só. Um beijo e um queijo. Tchau, tchau.